Olá pessoal, este é o blog Tecla Aí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje fala exatamente da situação que a justiça muitas vezes deixa as pessoas viverem e às vezes as pessoas ir atrás da justiça muitas vezes deixa ainda mais decepcionado. Quantas vezes a gente assistindo um julgamento, como o caso do Lula recentemente, o juiz em destaque, quando era questionado pelo advogado, dizia, não, espera, o senhor espera. Ah, mas eu queria que... Não, mas isso já foi feito, doutor. Isso não vai ser feito, doutor. Porque isso está indeferido, doutor. Eu estou indeferindo, não vai ouvir, doutor, não vai ouvir. Quer dizer, isso aconteceu muitas vezes. Então a gente sabe como é o caminho que a justiça tem, como é que eles conseguem dominar bem o caminho para quem realmente reclama os seus direitos, para quem busca os seus direitos. E muitas vezes a gente é repreendido. A gente é repreendido nos nossos representantes e nós somos repreendidos porque nós vivemos. O fato da gente viver buscando os nossos direitos, nós somos repreendidos. Agora, imagina bem, o ministro do STF, o então Dias Toffoli, ele simplesmente anulou tudo. E a palavra-chave que ele disse, a prisão do Lula foi uma farsa. Isso mostrou exatamente o quê? Mostrou aquilo que a gente já via, aquilo que a gente viu todo o tempo do julgamento do Lula. No momento que o Zanir, na época advogado do Lula, hoje um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele falava com então o juiz, não, o senhor é importante, você precisa ouvir. Não, não vou ouvir, o juiz dizia, não vou ouvir. Ah, mas eu queria que o senhor ouvisse para o senhor entender. Está indeferido, doutor. Você vai ver o vídeo, eu vou pôr o vídeo que ele falando isso com o então Zanir. Aquela coisa, aquele jogo que a justiça faz, que o juiz fez com o Zanir, foi arrastando até condenar o Lula. Quer dizer, condenou o Lula em pouquíssimo tempo. Em um ano e pouco condenou o Lula. A pergunta é se o senhor se recorda dessa certo, reunião. Mas é que me parece... Se teria havido essa reunião e se foi tratado esse assunto. É que a defesa gostaria só de ter a palavra. O doutor intervém toda hora no interrogatório novamente. Tudo bem, mas tudo bem, só que a lei me dá esse direito de formular a questão de ordem. Estou levando ao juízo a questão de que este documento é objeto de incidente de falsidade que ainda não foi processado. Perfeito, mas isso impede de ser feita a pergunta sobre ele ao seu cliente? Isso impede, sim, impede por uma simples questão, porque há inclusive informações que foram juntadas aos autos a respeito disso. O doutor já colocou o seu ponto, agora sim. Sim, mas se Vossa Excelência puder... Não, eu já ouvi o senhor, o doutor já falou. Eu não terminei meu raciocínio, É que Vossa Excelência quer cortar a defesa. O senhor ex-presidente... O incidente não impede as perguntas, e a pergunta se recorda de uma reunião em que houve esse tema, só isso. Tem medo que o seu cliente tenha que responder? Não, medo não tenho, medo nenhum. Vossa Excelência não respeita a defesa. Vossa Excelência não respeita a defesa. Mas está mais uma vez claro que Vossa Excelência não respeita a defesa. Doutor não respeita a ordem da audiência. Vossa Excelência não respeita a defesa. Então, se Vossa Excelência seguir a lei e processar o incidente de falsidade, a defesa agradece. Agora, se a lei é diferente, então a defesa vai não só lamentar, como tomar as providências legais. A sua questão está indeferida, doutor. O doutor está errado, o incidente está sendo encaminhado e nós podemos indagar o seu cliente sobre esse objeto dessa reunião, se nos recordar. Que justiça. Vamos ver aí o que fala o advogado, o que fala o jurista, embora a gente já sabia, é um jurista que eu venho acompanhando há muito tempo, dono de uma palavra que disse que na época que o Lula foi preso, o Lula estava sendo julgado, um julgamento em movimento. Cada coisa que acontecia, buscava aquela coisa e julgava. A gente via aquilo, eu lembro que na televisão que ele estava sendo entrevistado, quando ele falou isso, a jornalista falou assim, mas você não pode falar, e foi até uma bela discussão. Não está envolvida a segurança nacional, a soberania nacional. Assim como muita gente acha que o 8 de janeiro foi uma farsa, que o 8 de janeiro é uma espécie de
quase um furto de supermercado, portanto, eram um bando de aloprados. Assim também o Deltan e o Sérgio Moro e companhia estão tentando desviar o assunto sem levar em conta que as formalidades que existem quando se faz esse tipo de acordos internacionais e a necessidade. Em processo, a gente chama assim forma dati esse rei, a forma é a essência do ato. Se não foram cumpridos todos os requisitos, se não foram, é nulo. Mas mais do que isso, é a soberania econômica, a soberania nacional que está em jogo. E o Ministério Público tem que se deixar claro uma coisa tecnicamente. O Ministério Público, o Sakamoto, ele só tem soberania na ação penal. Por exemplo, ninguém pode obrigar o Procurador-Geral da República a denunciar um deputado que tem foro. Se ele não quiser, nem a Corte de Haia obriga, brincando. Agora, esta soberania não é uma soberania para além fronteiras. E ele não tem um pedaço do Estado. O Poder Executivo, com o Ministério da Justiça e os procedimentos que têm que ser feitos, é disto que o ministro Toffoli está falando. O que o Sérgio Moro e o que o Dallagnol estão tentando dizer é que, de fato, a empresa entregou, sim, mas isso não quer dizer nada. O fato da empresa entregar pendrives, etc., gente, o Deltan Dallagnol ou alguém levou essas questões para Brasília dentro de um saco de supermercado e depois enfiaram mais tarde um prego para destruir tudo isso. E aí está se dizendo que tudo isso foi legal. Claro que eles têm. Eu entendo, eu entendo que eles têm que defender o seu legado. Você disse muito bem. Agora, para mim, era o momento deles, nesse momento, fazer uma autocrítica, né, fazer um reconhecimento dos erros e sustentar aquilo que eles acham que deve sustentar e dizer que, olha, lamentavelmente, houve falhas processuais. Sabia. Se ele sabia, se o outro sabia, se todo mundo sabia, por que ele não sabia? Ele sabia, sim. O Dias Toffoli sabia, mas gostava de ser enganado, queria ser enganado. É importante ser enganado. Ser enganado é exatamente aquilo que... Defesa em relação ao objeto dessa ação penal. O objeto dessa ação penal são 8 contratos firmados pela Petrobras certo, com consórcios da empresa Odebrecht já entendemos a posição e 2 da imóveis. defesa. Isso aonde vai levar essa anulação do Dias Toffoli, que também viu tudo e ficou de braços encruzados, deixando que os degraus de baixo fizessem o que fizesse. Agora, talvez insatisfeito por não ter exatamente os mesmos argumentos que muitos outros ministros do STF têm com Lula, ele deve estar querendo fazer alguma coisa. Eu não sei se o que ele está fazendo é certo ou errado. Eu só sei dizer que, de qualquer maneira, eu fico decepcionada. A nossa justiça é uma justiça muito complicada. Acho que a justiça do mundo inteiro é assim. Representou o pobre, representou quem tem condições ou não, eles estão acima do bem e do mal. Até depois, se Deus quiser.